tudo bem? Se você tem dúvidas sobre restauração do seu casamento ou pessoal, vem com a gente que a gente vai te ensinar aqui. Olá, pessoal, boa noite. É, Todos estão entrando aí, né? Vamos dar um tempinho para as pessoas entrarem. Iremos então iniciar a live sobre alienação parental. Como é um assunto um pouco complexo, um assunto que a gente sabe que tem consequências até mesmo jurídicas, né? Então, nada melhor do que convidar alguém que seja experiente no assunto, né? Criar filhos é de suprema importância, né? Para todas aquelas pessoas que têm filho. Então, a gente sabe que para criar adultos saudáveis, o ambiente saudável começa de casa. Então, como o nosso projeto lidar com pessoas que estão no seu processo de restauração, que estão no seu processo de divórcio, muitas vezes, né? A alienação parental pode ser um desafio a ser seguido. Vou chamar então aqui a Paula Batista, advogada de família, direito da família, que ela vai nos ajudar a esclarecer o que é a alienação parental, né? Quais são os pontos que a gente tem que se atentar sobre isso, principalmente por ter consequências, né? Que pode chegar na guarda, no direito de visita do filho, da filha, né? Oi, Paula. Olá, boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E Tudo você? bem também. Seja bem-vinda ao nosso projeto, à nossa live. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz de verdade com o convite. Além de ser um projeto muito interessante, é muito necessário, as famílias realmente precisam, né, do apoio, principalmente nessa fase de transição, de mudança de vida. Exatamente. O projeto é um projeto cristão, então a gente dá apoio a todos aqueles que estão em busca da restauração do seu casamento, né? Com base bíblica. E a gente sabe que muitas vezes nesse processo de separação de corpos, ele é muito complexo, né? Então, alienação Com parental foi um certeza. dos assuntos que a gente achou importante pautar aqui para conversar a respeito. E quando eu fui pesquisar a respeito do assunto, eu vi que tem toda essa consequência, né, jurídica que pode haver. Então, eu achei importante É, a sua opinião como uma profissional da área, né? e até uma mais ou menos experiente no assunto, né? Porque eu sou filha de pais separados, então eu posso dizer que não que eu tenha sofrido por alienação parental, mas eu tenho consciência de como que funciona, a possibilidade e o desafio, inclusive, dos pais de não passarem isso, né? Porque realmente é algo envolve muito sentimento, né? É uma confusão de sentimentos já no processo de separação, processo de conflito no casal, e aí acaba desencadeando para os filhos, né? Que são os que são mais que Exatamente. sofrem com E o isso. processo de alienação, ele é exatamente isso, né? A separação de corpos dos pais já é um problema ali de relacionamento, de conflito, né? Então, muitas vezes as pessoas, a gente percebe que as pessoas não conseguem manter esse conflito entre pai e mãe no casamento, né? Então, Exatamente. Isso acaba refletindo nas crianças, né? Reflete na família inteira, mas assim, acaba atingindo e as consequências é bem sim, sérias. na questão comportamental, né? Porque todo mundo sabe que
todo mundo cria um filho para que seja um adulto saudável, que tenha relacionamentos sadios, que seja uma pessoa de valor, de caráter. E às vezes a pessoa se preocupa com tanta coisa, né? Uma boa escola, uma boa educação, mas não pensa na saúde emocional dos filhos. Exatamente. E esse processo de alienação está atrelado a isso, né? A saúde emocional daquela criança que está se formando e que são para levar para a vida adulta, né? Exatamente. Exatamente. E as consequências, elas podem ser levadas, né, para o resto da vida. É, e até inconscientemente, talvez a alienação seja, né, conduzida, ocorra, e ela tem efeitos irreversíveis, Sim, infelizmente. exatamente. Então, primeiro eu quero falar para as pessoas que quem quiser fazer pergunta, tiver dúvida sobre o assunto, que pode usar a caixinha de perguntas. Aí no final da live a gente vai abrir um espaço para a caixinha de perguntas, né? E nesse momento a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito da alienação, o que é alienação, qual é um pouquinho do conceito jurídico, né? Já que existe uma lei de alienação parental, né? Depois a gente conversa sobre alguns casos e, É, enfim, abre para perguntas, né? exatamente. É até importante trazer o conceito, porque a alienação parental ela acabou sendo um pouco popularizada, sabe? Muitas pessoas falam, mas não se sabe exatamente o que significa e quais são as consequências. E como o Brasil se eu não me engano, é o único país do mundo que tem uma lei específica para isso. A alienação parental a gente sabe que existe desde sempre. Quando eu ler aqui a descrição, eu tenho certeza que alguém vai falar, já passei por isso, já conheci alguém que passou por isso, mas em 2010 que veio a lei. E aí tem o descritivo. Como é uma lei, eu acho interessante a gente ler o conceito legal, e aí eu faço a tradução para a língua Como, mais fácil de entender. É, Aqui na lei de alienação parental, ela é considerada a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer outra pessoa, né, familiar que detém a guarda. Então, por exemplo, a guarda da criança, ela é de uma tia, né, temporária. E aí essa tia que acaba fazendo, né, induzindo ou interferindo na relação da criança com o outro genitor. Essa é a definição. E aí, essa interferência, ela é tão recorrente, ela é tão precisa e tão, assim, forte, que ela acaba provocando uma rejeição por parte da criança do outro genitor. Então, aqueles famosos comentários desnecessários, aqueles comentários que insultam a outra parte, mas não é insultar diretamente pro genitor, mas é assim, comentar com a criança, ai, a tua mãe não, sei lá, a tua mãe não presta, a tua mãe não gosta de você, o teu pai não vem te visitar porque você não tá para ele, ele não gosta de você, é que ele acha que você atrapalha, sabe? Aquelas conversas que acabam até começando antes mesmo da separação em si, né? O casal começa a ficar um pouco mais turbulento e aí já começa o insulto. E isso vai gradativamente, ela afeta, né, o emocional e a parte psicológica da criança ou do adolescente, e isso fica tão forte, tão verdade nele, que ele acaba rejeitando, não querendo sim, realmente o contato. Então, essa é a definição legal. Na própria lei, eles colocaram 7 exemplos, tá? Eles colocam aqui que são 7 tipos. Não é taxativo, não é exatamente o que está acontecendo aqui, mas a consequência é a mesma, tá? Então, o que pode ser uma alienação parental? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Por exemplo, ela não é uma boa mãe, ela não cuida de você direito, ela não te dá atenção. O seu pai, você perdeu o pai, separamos, você nunca mais vai estar com ele. É aquela desqualificar sim. o outro, sabe? Deixar
que a criança enxergue que aquele outro genitor, né, a mãe ou o pai, não é uma boa pessoa, tá? De forma íntima, né? Não é uma boa pessoa de forma íntima. A outra possibilidade é dificultar o exercício da autoridade parental. E isso é muito comum, até mais do que as pessoas imaginam. É aquela famosa tirando o poder do outro, sabe? Verdade, A né? mãe colocou de castigo. A mãe colocou de castigo. Aí o final de semana é do pai. Chega na casa do pai, não, tem castigo aqui não. Castiga só Tá na de casa da sua castigo, mãe. né? Às vezes já tá por uma questão de educação, né? Porque por educar o filho, Exatamente. ensinando para ele algum valor ali, porque ele nada, né? Aí a Exatamente. semana Houve coincide um de ser o final de semana motivo, do pai. aí pronto, aí não tem castigo. Ah, ó, ele não tá podendo fazer exatamente alguma coisa. Ah, ele não tá podendo comer Ele, alguma que é uma coisa comum, coisa. né? É, olha, não vai pra festa tal, porque a mãe entende que não precisa ir naquela festa. Aí vai pra casa do pai e o pai leva. É isso, é exatamente isso. Isso é muito comum, principalmente nas guardas compartilhadas, né? Final de semana de um, final de semana do outro. E aí, ele foi para casa do pai e o pai não me obedeceu, não cumpriu com o meu combinado. Isso pode ser considerado uma Hum. alienação parental. Dificultar o contato da criança, do adolescente com outro genitor. Aquela situação de final de semana do pai, final de semana, por exemplo, que isso pode acontecer, a guarda definitiva, né, do pai e o final de semana da mãe. E exatamente no final de semana do outro genitor, ele não pode ir, ele tem um compromisso. Aí no outro final de semana, ele também não pode ir porque ele também tem outro compromisso. Não, chega um pouco mais tarde. Não, traz ele um pouco mais cedo. Dificultar realmente o acesso da criança com outro genitor. Isso também pode ser considerado alienação parental. Também é muito comum. Quase todo. Sempre foi, né? Dificultar o exercício do direito regulamentado da convivência familiar. É exatamente isso. Não só a visita, mas assim, todas as visitas eu não consigo ver. Está lá na regulamentação de convivência militar, na convivência familiar, que eu vou poder pegar a criança e ela ficar o dia inteiro. E aí a mãe começa a interferir. Não, tem que trazer antes. Não, eu preciso da criança aqui no meio da tarde. Não, eu vou junto. É realmente dificultar esse acesso de forma que vai, sabe, sombreando até uma hora que ou o genitor ou a própria criança fala, não, não quero mais. Não quero mais ir, não quero mais ficar, Eu porque já vi isso tá ficando acontecer muito difícil. comumente com crianças de colo, né? Normalmente a mãe acha que o pai não tem a capacidade, né, de cuidar da criança e só pode visitar a criança se for dentro da casa da mãe, né? A mãe ali monitorando. Existe, eu sempre, eu sempre falo para os meus clientes que, assim, cada casa tem uma essência e cada família tem já uma rotina. Então, assim, tem crianças que eu atuei que com 6 meses elas dormiam fora, já dormiam longe da mãe, sem problema algum. E tem crianças que 5, 6, 7, 8, 9 anos e não dormem sem a mãe. Então, assim, tem que realmente analisar cada caso, sabe? Não, eu ouvi dizer que criança com 2 anos não pode dormir, não pode pernoitar. Então, mesmo que esteja lá na regulamentação, eu não vou deixar. Cuidado. Você tem que ter realmente uma justificativa para isso, porque senão você pode sim entrar na caracterização da alienação parental. Por que você está dificultando? É porque eu não quero. Porque eu acho que ele não vai dar conta. Porque ele não vai cuidar direito. Porque ele não sabe dar banho. Cuidado. Deixa cada um exercer o seu poder familiar, entendeu? Eu sempre digo para os meus clientes, ninguém cuida igual. Nenhuma família. O pai não vai cuidar igual a mãe. Nenhuma família. Por mais que tenha uma boa convivência, vamos fazer dessa forma,
mas cada um cuida de uma forma que não seja prejudicial à criança, Sim. deixa exercer. Deixa ser a mãe, deixa ser o pai, entendeu? Porque senão isso vai dificultando, vai causando uma barreira entre a criança e o genitor, e isso pode ter Sim. consequências para o E isso resto não da é vida. exercer só o poder de genitor, né? É estabelecer vínculo com a criança, né? Se o pai não puder bloqueio que a mãe Exatamente. impõe, ou se a mãe não pode visitar por algum bloqueio que o pai impõe, acaba a criança não tendo vínculo com esse outro genitor, que ele não, já não convive às vezes muito, né? Não tem, já não tem uma convivência Sim, diária, porque já vai ser limitado. Não vai ver todos os dias, vai ter uma data específica para ver, vai ter uma data específica para pegar, um horário específico, mesmo nesse horário, nessa data ainda não vai poder fazer de uma forma que ele entenda ser melhor. É sempre visando o melhor para a criança. Não é porque eu estou no meu direito de estar o final de semana, então eu vou dar sim, McDonald's todos os dias. Não, não é isso. É você cuidar, realmente exercer da forma mais consciente possível e permitir o outro, né? Permitir que ele realmente atue, que ele tenha o vínculo, que ele crie, eu sempre falo isso, que ele crie memórias e lembranças, né? Porque cada um vai criar uma memória, uma lembrança diferente sim. na vida da criança, né? Outra situação aqui que pode ser considerada a alienação parental: omitir deliberadamente o genitor sobre informações pessoais da criança ou do adolescente. Isso também é muito comum. A criança mudou de escola, principalmente para quem escola estadual, né, escola pública. Muda de escola, não informa para o pai. Muda de escola, não informa para a mãe. Como que tá na escola? Não precisa saber. Precisa sim, os dois precisam saber de como que está a vida da criança. Então, omitir uma omissão pequena que seja da escolar ou até uma omissão grande, que é questão Sim. de saúde. Isso pode ser também considerado uma alienação parental, porque não precisa esconder, os dois precisam exercer o poder familiar, né? Precisam estar sabendo das coisas que acontecem com os filhos, né? Não é porque não está morando na mesma casa que não Exato, precisa porque saber quando de você está nada. morando na mesma casa, pelo fato de ter a rotina, né, você já sabe a agenda da Lógica, né? criança. Se a criança tem consulta no médico, qual o horário da escola, tudo isso. Às vezes até, como você falou, a escola municipal, às vezes muda o horário de um ano para o outro, né? Mudou o ano, muda o período. Às vezes o pai não sabe. Ou a mãe não sabe. Então, às vezes são detalhes que, quando você está dentro da mesma casa, inserido na mesma rotina, você se atenta muito facilmente. Mas quando há essa separação de corpos do pai e mãe, Sim. é um detalhe, às vezes, né, que você acaba por não informar o outro e pode ter algum tipo de conflito, né? Uma. Deixei de. Eu esqueci de falar. Né? Mudou de escola, esqueci. Tudo bem, mas não tem problema depois você contar. Depois você avisa. Eu sempre falo. Não tem aquela obrigação. Mas ele não me atende o telefone. Não tem problema. Você comunica de forma formal. Veio buscar e fala: ó, ele está estudando em tal lugar. Mudou de escola, tudo bem? Tudo bem, ok. Ó, passei no médico e o médico passou uns exames aqui e tá com uma suspeita de um diagnóstico. Tudo bem? Tudo bem. É realmente você permitir que o outro participe da vida da criança. Acho que o que mais engloba a alienação parental é não só interromper, interferir no convívio, mas é você também não deixar a outra pessoa participar, mesmo que seja passiva, porque realmente tem pessoas que falam, não, tá bom, o que você fizer tá Uhum. bom, né? O que você decidir tá ok. Tudo bem, mesmo que seja o que você decidir tá ok, mas deixe que o outro fique sabendo, E, então, participe de como você alguma falou, às forma. vezes também para o outro não tá tudo bem. Às vezes o outro também quer optar em qual escola ele vai estudar, por exemplo, qual convênio médico vai Exatamente. contratar, cobertura. Porque vamos supor, você vai contratar um convênio médico para o seu filho. No próximo à casa do pai, não tem cobertura, né? Então, às vezes, são muitas decisões que precisam ser feitas é, com os dois, né? Com os tutores, também Conjuntamente, né? a decisão conjunta Conjuntamente. mesmo, né? Sobre uma decisão, às vezes, É. mínima sobre a criança, mas que pode ter influência, né? Sempre tem influência. Sim, e a criança, ela assim,
todas as decisões da vida da criança vai influenciar de alguma forma. De forma emocional, financeira, de Comportamental. qualquer uma, vai influenciar de alguma forma. Então, qualquer pequeno detalhe, por vezes, às vezes passa despercebido, e aí a mãe, não, mas isso não pode ser, isso não vai ser, só que não é uma coisa só, sabe? Vai permanecendo, aquilo vai interrompendo, vai interferindo até um momento que o pai não sabe mais nem nada do que está Pode se acontecendo na tornar um vida da hábito, né? criança, Porque uma entendeu? coisa que você faz repetidamente se torna um hábito. Então, se você repetidamente lembrar de comunicar ao pai, você vai acabar se tornando uma rotina, né? Sempre quando algo muda. Tanto o contrário, Exatamente, né? Se você não comunicar nunca, você também não vai criar esse exatamente. hábito de sempre comunicar, né? E aí não precisa mais, né? Sempre vai ficar, não, mas não precisa mais, não vou precisar avisar, você também não precisa falar com seu pai, e a criança se torna um adolescente que também não Sim. avisa mais o pai, porque não precisa, não avisa a mãe, não precisa. Ah, o seu pai também não tá ligando, aí, na verdade não chega nem a ser o pai não tá ligando, é porque realmente não tem comunicação nenhuma, não tem nem como E nem saber nada também, que às tá vezes, acontecendo. responsabilizar a criança sobre essa comunicação, e nem mesmo o adolescente, né? Que já tem numa idade um pouco mais avançada, mas mesmo assim não se torna responsabilidade dele, né? Porque essa não é a responsabilidade de uma criança e Não, adolescente, né? De fazer esse tipo de é, comunicação. exatamente isso. Uma outra, acho que eu vou passar para essa que é mais grave. Mudar de domicílio sem avisar, sem pré-avisar, sem comunicar e nem sem justificar a mudança de domicílio. Isso também é bastante comum, porque por vezes quem é o genitor, né, que detém a guarda, que detém realmente a responsabilidade da criança, eu entendi que foi melhor eu mudar e pronto. Ele não tem convívio mesmo. Isso não pode acontecer. A criança, o genitor que não mora com a criança precisa saber o paradeiro dele. Mesmo que não tenha Hum. um contato, que não tenha um convívio, ele precisa saber onde que está. Até eu vou chuto bem no forte, assim. E se Sim, acontece é uma verdade. desgraça? O pai não sabe onde está. Ah, não, mas não tem problema. Tem problema sim, porque se acontece alguma coisa com você que detém a guarda, quem que vai ficar com essa criança? Em primeiro lugar é o outro genitor. Se ele não sabe onde que tá, não tem como nem correr atrás para saber o que está acontecendo. Então, sim, tem que comunicar a mudança de domicílio, tem que justificar por quê. Algumas situações ocorre essa mudança de domicílio exatamente para interferir No conf- e para dificultar o Uhum. acesso. Então, a criança mora em cidades próximas, né? Mesmo que não more na mesma cidade, mas mora na cidade próxima. O pai continua conseguindo conviver, continua conseguindo ter cumprir, né, com a regulamentação das visitas, continua tendo a convivência. E aí a mãe, de uma hora para outra, decide mudar para outro estado. Ou seja, a convivência que era quinzenal, ela vai passar a ser praticamente E se semestral. for eu ainda, né? Isso tem uma. E se for possível ainda, então isso vai ter uma consequência, vai gerar uma situação de que a criança ela não vai ter o convívio durante determinado tempo que ela não está acostumada, e então isso pode interferir. Em muitos casos ocorre exatamente a mudança de domicílio para isso, para dificultar e talvez mostrar, não, mas é porque ele não quer vir, ele que não faz por onde. Então isso tem que ser comunicado, tem que ser pré-avisado e tem até que ser justificado. Eu tive uma mudança do emprego, recebi uma proposta para morar em outro estado. Ok, isso é uma justificativa plausível. Agora, não, eu decidi que eu vou morar no outro estado, porque eu acho que a vida lá é melhor. Não é assim de uma hora para outra. Vocês têm um filho em comum, uma filha em comum, então precisa ter uma comunicação entre vocês dois. Não tem como ser um somente, e mesmo em guarda unilateral. Às vezes muitas mulheres, mas eu tenho a guarda unilateral. Não, tudo bem, você tem a guarda unilateral, mas mesmo que você tenha a guarda unilateral, você precisa comunicar ao Sim. outro genitor, porque ele ainda tem o poder familiar. Então ele precisa saber o paradeiro da criança, onde que vai morar, com quem vai morar, como que vai ser, por que que tá indo morar lá, como que vai ser a nova vida, porque vai mudar de escola, vai mudar convênio médico, vai mudar toda a vida da criança.
Então, ela precisa saber realmente onde que ele está. E aí, o outro exemplo, que é bem polêmico, de alienação parental, e até um adendo aqui, é uma das justificativas que um grande movimento que existe para a revogação da lei de alienação parental, que são as situações em que apresente uma falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra os avós, para obstar ou dificultar a convivência entre eles e uma criança. Ou seja, a situação mais clara e mais comum disso é a respeito de abuso, né, sexual. Ocorre uma denúncia de que ou o pai ou alguém, né, próximo, ou os avós, acabou provocando, é um abusador, enfim. E aí imediatamente existe a suspensão da convivência familiar. E interrompe a convivência do genitor com a criança. E aí tem um processo, enfim, processo criminal, e descobre que não houve nenhum tipo de abuso. E que a intenção realmente era de afastar a criança do genitor. Isso é uma situação muito comum. Infelizmente, como todas as leis, existem as pessoas que sobrepõem, né, o seu direito, porque a gente sabe que existe sim abuso sexual de crianças, né, entre genitores, entre avós, enfim. Só que tem algumas pessoas que acabam utilizando isso como um meio de uma ferramenta de afastar o outro genitor, e não tem dimensão da catástrofe que acontece isso, né? Porque uma denúncia que realmente tenha fundamento, a gente sabe que isso é super legal, isso é realmente muito, muito devido, mas quando é uma falsa denúncia, pode acabar com uma família inteira, né? Então, essa questão é que existe um movimento para derrubar a lei, para revogar, né, a lei de alienação parental. Eu sou contra, porque eu acredito que ela é muito útil, até para proteger a convivência e o vínculo, né, entre crianças e adolescentes e a outra parte, porque a gente sabe que existe certas, né, pessoas que usam até as crianças como ferramenta para se proteger, um escudo. A gente sabe que uma separação não são todas as separações que são tranquilas, que são amigáveis. Então, existe muita coisa, existe muito sentimento, existe muito ressentimento, né, envolvido. E já é difícil para lidar com o sentimento próprio. E muitas pessoas usam a criança como escudo. Então, eu vou afetar o outro com a criança, através da criança. E a lei de alienação parental, ela veio para regular exatamente isso, porque assim, a alienação parental sempre existiu. Sempre existiu esses comentários, né, de desqualificar o outro, você tentar jogar a criança contra o pai, contra a mãe. Isso sempre aconteceu, né? Dificultar a convivência, impedir o convívio, impedir o acesso, mudar de endereço sem avisar, decidir fazer alguma coisa exatamente nas férias que é para passar com o outro. Isso sempre aconteceu, né? E a falsa denúncia também sempre aconteceu. Mas eu sou a favor de ser fiscalizado, sabe? Ela existe, assim como outras leis específicas, ela veio para proteger a sociedade mesmo. Pra proteger, até porque existe um grande preconceito, né? Muitas pessoas acreditam que a alienação parental é só a mãe que é alienante e é sempre contra o pai. E na verdade não. Pode ser o contrário também. O pai também pode ser um alienante. Também pode imputar alguma situação, desqualificar a mãe. Eu não pego vocês, eu não vou buscar vocês porque é sua mãe que não deixa. Porque a sua mãe que é chata. Porque eu não tô aí, eu mudei de casa porque sua mãe fica correndo atrás de mim. Sua mãe não me deixa viver. Existe isso também. Sua mãe implica com...
não é só o pai, então, assim, não é só a mãe que é alienante, o pai também. O intuito real, assim, é de você preservar a saúde mental e emocional das crianças, passar por esse período que é tão difícil de aceitação, de alteração, e deixar que esse conflito que existe entre o casal não interfira, né, no desenvolvimento da criança. Então, eu acho um grande avanço essa lei. Sou super contra a revogação. Já deixo aqui meu comentário. Muitas A pessoas são chave contra. não é você revogar a lei, né? A chave é o adulto aprender a separar os conflitos na relação com o relacionamento, né? Porque existem dois relacionamentos aí. Tem o relacionamento com o seu cônjuge ou seu ex-cônjuge e tem o seu relacionamento com o filho, né? Isso é importante para todos os genitores, tanto o pai quanto a Exatamente. mãe. Os dois têm que saber ter a inteligência emocional de separar esses dois relacionamentos e não influenciar. Exatamente. Até porque filho é para sempre, não existe ex-filho, né? Existe ex-mulher e ex-marido, mas não existe ex-filho. Então, por mais que não tenho bom convívio com o meu ex, sem problema nenhum. Agora, não permita que esse não convívio, essa não boa relação que você tenha com seu ex, interfira na relação do teu filho com ele. Então, deixa ele exercer, não impeça. É óbvio que isso vai ser sempre levado em consideração o melhor interesse da criança e o melhor para a criança. Não é que você vai abrir mão também, faça o que quiser. Mas tem que levar em consideração que você tem que separar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E no processo de separação, até a finalização, sabe? Realmente, pronto, definimos, divorciamos. Eu acho que é o processo mais difícil, porque ainda não finalizou, aquele vínculo ainda existe com o ex e acaba refletindo demais nas crianças. E ficou assim, né? A torta é direita. Ah, porque é alienação parental. Aí o outro, também é alienação parental. E aí ninguém sabe exatamente para que serve, o que é, o que eu faço. Não sei se entra nessa situação ou não, ou se é só Sim, balela, né? e nesse processo todo você vê que é uma transferência de trauma, né? Você quer transferir para o seu filho o trauma que você sente, as mágoas, os ressentimentos, tudo que você sente. E é muito importante Exatamente. e entender que o seu filho não sente o que você sente. Vocês são indivíduos diferentes, né? Vocês são separados, né? Então, Diferentes. muitas vezes a Exatamente. mulher, o próprio homem, quer influenciar a criança, né? Quer falar para o que ele sente, ele quer falar para a criança. Olha, eu acho que a sua mãe é isso, né? E para a criança não é assim, né? Ela não vai sentir o que o adulto está sentindo, ela não tem esse olhar, essa perspectiva que o aluno, que o adulto está vendo. Então, é importante deixar a criança ter a sua perspectiva, né? Sentir as suas reais Sim, emoções, porque quem não sabe que tanto o pai quanto a mãe têm uma influência muito importante no desenvolvimento desse crescimento no dela, como desenvolvimento. você falou, né? Não é só o desenvolvimento cognitivo, né? De aprender a ler, escrever, de crescer, mas é também o crescimento emocional dessa criança, né? O desenvolvimento dela emocional, o adulto que ela vai ser, né? Os traumas que vêm da infância, eles são carregados para sempre. Então, uma má relação, né? Uma relação que foi conturbada, um processo de separação dos pais que não foi tranquilo, isso vai provocar um impasse até no relacionamento futuro com outras pessoas, no próprio casamento, né? Da criança que cresce, vira um adolescente, todo mundo vai crescer, todo mundo vai virar adulto. Então, ao mesmo tempo que você causa aquele trauma para a criança com relação ao outro genitor, achando que é direcionado para o outro genitor, mas muitas pessoas não têm consciência que isso vai, né, refletir no relacionamento da criança para sempre, com todas as outras pessoas que ela vai conviver na vida. E é muita terapia. Teve até uma amiga minha que falou: é muita terapia, gente, para conseguir muito, muito conhecimento. Depois que trauma tá É, lá, é muito difícil.
Tá É, lá? um dos documentos essenciais, inclusive, dos documentos essenciais, inclusive, para alegar alienação parental, é o laudo de um psicólogo. Porque muitas vezes a criança rejeita o pai, por exemplo. Não quero ter acesso, não quero ter convívio, não quero ver meu pai, não quero. E aí, através de um estudo, né, de um atendimento, de um processo de tratamento, identifica que a criança realmente ela não é que ela não queria o pai, é que ela foi ensinada a não querer. Ela foi influenciada de uma forma que ela entendeu que o pai não Ela foi queria, então ela ensinada a também não queria. rejeitar o pai, né? Exatamente. E aí não sabe nem o motivo exatamente. Não tem motivo. Só sei que eu não quero. E aí você consegue identificar que o alienante, como a palavra diz, né? Aliena de uma forma que é como se fosse uma venda que fica. E são comentários, são coisas que vão acontecendo que depois, quando chega num grau máximo, a criança realmente a rejeição é muito grande. E para restabelecer isso é Sim. muito E é complicado. importante falar que a alienação ela não é cabível em nenhuma situação. Não quer dizer que o pai não paga pensão que ele não pode visitar, né? Por exemplo, que ele não tem o direito de visita. Isso é muito comum, né? Exatamente. Muito comum. Muito comum. E além de ser comum a, a mãe, né, impedir que tenham contato, ela transfere essa situação. Então, ó, teu pai não tá te vendo porque simplesmente Sim. ele não pagou a pensão. Ela ainda exemplifica e taxa, olha, seu pai não tá te vendo, como assim? A minha visita é troca de dinheiro? Não é assim. O vínculo entre pai e filho, ela não é trocada por dinheiro. Se o pai, existem situações que o pai não quer realmente que, não quero ter convívio, só vou pagar, fazer minha obrigação. É uma coisa. Agora, não, você não vai ver porque você não pagou. São dois meios de você fazer essa cobrança. Uma coisa é visita, outra coisa é pensão. Então, a pensão você quer resolver, você resolve de uma forma. A visita, deixa que ele tenha o direito dele Não dá, aplicado, entendeu? E isso não é é, muito comum. torna um direito seu, Não, né? Essa é a verdade. Um direito da mãe não, impedir a não. visita por não pagar a pensão. Isso não é um direito, né? Não é adquirido em nenhum momento. Não, E exatamente. uma outra coisa muito comum A também é o gente, pai passa tempo sem ver a criança e aparece e quer ver a criança. Da mesma maneira, a mãe não pode impedir também, né? Porque é como. não, se isso não vai causar algum dano, eu, eu suponho que isso não vai fazer bem para ele. Suposições não existem no direito. Você tem que ter uma prova por que que você não quer que aconteça essa. Não, mas é porque eu acho que a criança não vai se sentir bem. Não é você achar, realmente tem que fazer o teste. É uma forma gradativa, é de gradativo, mas o vínculo, o convívio precisa ser estabelecido. Não é porque você acha, não, não tô querendo agora. Não, eu não vou deixar, eu tô brigada com ele. Você tá brigada com ele, mas o seu filho não. A sua filha não, entendeu? Então, permanece se você tem. Normalmente eu falo para minhas clientes assim: pega teu sentimento, que tá muito assim, fervoroso, você tá com muita raiva dele, guarda numa caixinha. No final de semana que a dele vir pegar as crianças, você É deixa verdade. guardado na caixinha. Quando você. Quando ele voltar, e tudo bem, você vai e fica vivendo esse sentimento novamente. Mas guarda na caixinha. Essa caixinha tem que estar guardada dentro de ti. Não pode estar aberta para o teu filho ficar lá sugando aquilo junto, sabe? Eu vou também tomar dessa mesma água para eu também ficar com raiva do meu pai. Não é assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cuidado com o teu sentimento para não transparecer. É muito difícil, É mas é possível, com possível. certeza. Até mesmo porque a gente vê que existem sim situações e exemplos, né, de um bom convívio familiar que dá certo, que flui. Isso Sim, existe, né? Não existe só esse lado do conflito, mas existem muitas relações que dão certo. sim. E assim, cada um exercer o teu direito respeitando o outro, né? Então você exerce o teu direito, mas respeito o direito do outro. Assim como, por exemplo, o final de semana é do pai e eu não tô afim de deixar.
Aproveita teu direito de ficar um final de semana, tem que ser teu filho. Faz as coisas que você reclama que não consegue fazer porque tem filho. Verdade. E, e, e tem mãe que prefere e fala, não, não vou deixar, vai ficar aqui comigo, eu não vou deixar o pai. E você vai fazer o quê? Ah, não, vou ficar aqui porque é para ele um castigo pro pai. Como assim, gente? Não é castigo pro pai, você está causando um grande dano pro teu filho, pra tua filha. Então, sem castigo, sem birra, uma vida conjugal acabou, mas a vida de vocês, na parentalidade, mãe e pai, vai permanecer para todo sempre. E se existir uma situação que realmente ele não tenha mais o direito de exercer o poder familiar dele, existem as formas, existem as vias cabíveis para isso e você vai conseguir justificar de alguma forma. Agora, não adianta você tentar supor e tentar interferir, né, de forma desnecessária, para falar bem a verdade. Eu tenho um caso que é de uma cliente minha que, inclusive, até foi muito emocionante, porque o filho ficou por volta de 5 anos morando na casa do pai, morando com o pai, e ela sofria muito porque ela não conseguia ver, né? Sempre tinha algum impedimento. Ah, ele viajou, ele tá na casa dos avós, esse final de semana tem aniversário. E aí foi impedindo. E ela, assim, tentando ter convivência e não conseguia acesso ao menino por telefone, não conseguia acesso pessoalmente, ia lá, só tinha algumas horinhas para ficar com a criança. Enfim, isso foi passando. E aí o pai chegava e falava para ela que a criança não queria. Não, ele falou que não quer ir pra tua casa. Ah, mas deixa eu falar com ele. Não, ele tá brincando. Ah, ele não quer ir pra tua casa. E foi passando. Até chegou um momento que ela falou: Olha, não aguento mais, eu preciso ver meu filho, eu não sei nem se ele tá bem. Eu não consigo ter convivência com ele. Eu liguei diretamente pro filho e conversei com ele. Ele falou: Ah, eu não vejo minha mãe porque meu pai fala que ela não Olha, quer me ver. Então, assim, ele fala que ela, quando ela tá sozinha, ela viaja, ela vai para shopping, ela passeia, mas quando eu vou para casa dela, eu fico só em casa. Mas como que ele tirou isso? Ah, ele falou que ela gasta o dinheiro e quando eu tô com ela, ela não tem dinheiro para gastar comigo. E assim, era comentários que o pai conclusão fazia. que a criança Ah, eu acho que a tua ficou, mãe né? não quer. E aí chegou no estágio que ele falou que realmente eu não quero ir não, porque eu acho que minha mãe não quer. E falei, não, não é assim. Vamos, né, tentar retomar. Eu não sei se vai ser possível você ficar o final de semana, porque nesse tempo todo você é longe, pode ser que você não se sinta confortável. É difícil você retomar uma convivência. Eu não sei se você vai se sentir bem. Você não quer ir ficar algumas horas? Você não quer ir ficar um dia? Agora ele mora com a mãe. E aí foi assim, o primeiro comentário que o pai fez foi: Ah, você vai morar com a sua mãe? Então tá bom, você tá me traindo. Como assim? E aí era uma situação clara de alienação parental. A criança, ela chegou a um ponto que ela não queria ter convivência com a mãe, achando que a mãe não queria. E aí, na hora que ele foi ter a convivência com a mãe, foi morar com a mãe, o pai meio que mostrou, sabe? Então quer dizer que você morou todos esses anos comigo, agora você tá me traindo? Como assim? Não é traição nenhuma, é pai e mãe, cada Às um é... vezes o genitor fala pro filho, né? Você vai mesmo ir pro final de semana do seu pai? Você vai trair a sua mãe? Ou a mãe vai vir Tem no final de certeza? semana, né? Que foi o que você falou. Marca uma final de semana. Nossa, você não vai mesmo viajar comigo só porque é o final de semana do seu pai? Existe muito isso. E aí você acaba dificultando a criança, mas aqui, logo esse final de semana, que eu vou para casa do meu pai, vai ter uma super festa aqui em casa, sabe? Complicado. São situações que provocam, né? Que causam um grande dano. E as pessoas não têm consciência que isso é uma Sim. alienação parental. E que existem as consequências, né? Porque é uma lei. Então, a outra parte, ela pode entrar com um acordo em relação a isso, ou até mesmo solicitando de repente, o direito maior de visita, solicitando a guarda. É,
as situações decorrentes da alienação parental, ela tem algumas fases, né? Então, assim, ela pode ser utilizada numa ação de regulamentação de visitas, né, de guarda, e aí só para deixar claro que a dificuldade existe até algum. Ah, se eu passar lá para buscar e ela não permitir, eu vou chamar a polícia para conseguir provar que realmente ocorre essa interferência. Então, tem algumas fases. Ela pode ser utilizada dentro da ação de regulamentação, e aí, no auge, né, que provou que realmente as consequências estão muito sérias, que através de laudo pericial, de psicólogo, que realmente a criança tem essa rejeição pelo outro genitor, ocorre até a troca da guarda. A pessoa que estava alienando, né, o alienante que fazia essas atitudes, né, que foram caracterizadas como alienação parental, ela perde o direito de ter a guarda da criança. Então, fica muito sério. Muitas mães não têm consciência, muitos pais não têm consciência, mas você pode perder a guarda do teu filho por essas picuinhas, né? Porque, assim, exceto a situação da denúncia falsa, que é, assim, muito sério mesmo. Ao mesmo tempo que é sério você omitir, né? Não vou denunciar, talvez, uma possibilidade de abuso. Ao mesmo tempo, também é muito sério você acusar alguém, né, imputar alguém um crime, sem você ter um mínimo de né, certeza, de talvez desconfiança, e aí você perde a guarda do teu filho porque você fez uma atitude dessa. E aí existe até a possibilidade de ter a indenização por conta da alienação parental. Isso é um direito que hoje até tem já uma indenização, ou seja, pecuniária, alguém vai pagar porque foi um alienante na vida de alguém, entendeu? Então é muito sério, não é brincadeira, não é qualquer coisa é alienação e também não é qualquer coisa não é alienação. São situações bem E delicadas, tudo é né? feito por um processo de averiguação, como você falou, né? É aberto um processo, a psicóloga acompanha para passar o laudo. Então, não é só uma teoria ou uma tese que você levanta e que não é provado, né? Exatamente. Existe todo um levantamento para verificar se essa informação é verídica, né? Em todos os casos. Todos os... Exatamente. Exatamente. É uma situação, é um processo, então vai ter que ter uma comprovação disso. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos ver se tem alguma pergunta, se alguém mandou algo aqui, né? Deixa eu ver se tem nos comentários aqui, que às vezes o pessoal passa, né? Vai ficar gravada, né, Vai Tamires? ficar gravada a live. A Eliane perguntou. Tem muitas perguntas aqui que não são da temática. Ai, os comentários eu tô tentando procurar aqui, mas. A, a, a Sara, que fez um comentário aqui, ela é advogada também. E ela colocou aqui que eu tenho um caso onde o pai é o alienante, a filha não respeita mais a mãe. Na casa do pai, a criança não tem limites. Isso é claramente uma situação que o alienante, assim, é fora do padrão, né? Porque o padrão da sociedade entende que o alienante sempre vai ser a mãe, até alguns, inclusive até alguns advogados, eles colocam, né, nomeiam a lei de alienação parental uma lei que é favorável aos pais e contra as mães. E não é. Não podemos generalizar né, a convivência, não podemos generalizar os genitores, porque são pessoas e todo mundo pode errar. Então, independente do sexo, se é homem ou mulher, pode acontecer. Pode provocar uma situação dessa, pode ser o alienante numa situação de um convívio familiar. E é lógico que existe algumas práticas que é devido à representatividade, né? A gente sabe que a maioria das separações, os filhos costumam ficar com a mulher. Então, a gente está falando de uma representatividade maior de mulheres, né? De 100 casos, mais
os Exatamente. filhos estão com a mulher, então a prática costuma ser um pouco mais da mulher devido a esse número ser muito maior. Mas não que ela não possa ser contrária. Não que o homem não possa ter um alienante. Exatamente. E assim, mesmo que o pai não, que a criança não more com a mãe, com o pai, né? More com o pai no caso, ou more com a mãe, o pai também pode ser. A situação em si não é assim. A alienação parental, ela define que a pessoa que não mora com a criança. Não, não é isso. Não é esse o conceito. É a interferência no vínculo, né, e na convivência familiar. Então, independente se mora na mesma casa ou mora na casa do outro, o que está relacionado, né, o que é afetado é o vínculo e a convivência familiar, independente de que domicílio que vive. Sim. E da mesma maneira que o filho foi fruto do casamento, né? Ele continuará sendo fruto, então ele vai crescer conforme o ambiente. Então, se você criar um ambiente hostil para uma criança, né? Um ambiente que ele tem mensagens confusas próprio dentro da própria casa, né? O que adianta você ensinar valores para o seu filho se você não pratica, né? A prática dos valores é o caráter. Então, Exatamente. você ensina para ele, mas na prática, dentro de casa, ele vê esse ambiente hostil, ele vê essa relação cheia de conflito com o pai e com a mãe, ele se sente como a mãe ou o pai acaba usando como uma ferramenta para atingir o outro, né? Então, tudo isso tem a influência Exatamente. comportamental, psicológica. Às vezes a criança fica muito dentro do quarto, né? Ela se reprime ou ela fica agressiva. Então, ela vai ter alguns sinais comportamentais. E tudo influencia, né? Sim, totalmente. E assim, num processo de separação, de divórcio, né? Ou até em situações que não chegou, assim, eu tenho muitos clientes que não chegaram nem a casar. Tiveram filho e aí só estavam namorando e não namoram mais, né? Tem a situação do projeto que visa a parte do casal, mas existem situações que são filhos advindos de relações, né, momentâneas. E eu costumo falar que o filho é para sempre. Então, assim, se você não conseguir conviver e não conseguir, ele é a pessoa, assim, dentro dessa relação, é o ser humano mais frágil. Porque se você, como adulto, já conseguiu construir princípios, índole, você já consegue ter discernimento do que é certo e do que é errado, como que você vai passar isso para uma criança que está Sim, construindo ainda? Ela está construindo a visão dela de como é a sociedade. Como que você vai construir, como que você vai passar para o teu filho que essa que é a realidade. Essa é a realidade, tá? Se casa, tem filhos, quando separa os dois brigam e as crianças, não, assim, separa junto. Tem que ter muita consciência, ter muito cuidado, não é assim, levando para a área mais emocional, você está provocando algo que você pode depois tomar desse veneno. Porque ao mesmo tempo que você faz a criança tem né, uma má relação, tem um péssimo convívio, um péssimo vínculo com outro genitor, pode ser que quando ela crescer, ela tenha consciência do que ela passou, e aí essa mágoa vai virar para você. Então é sim. muito pior. E, Em e vez como de você, em vez de você ter um bom às convívio, vezes, você vai como você falou, pior. às vezes a esposa, vamos supor, né? Fala que ele é um péssimo marido, foi um péssimo marido, que ele fez isso. Às vezes, vamos supor que o homem adulterou no casamento e você, ele me traiu, isso, aquilo, outro. Vamos supor que seja uma filha, menina. Isso vai influenciar, provavelmente pode criar muitos traumas emocionais para ela na vida adulta. Então, ela pode se tornar uma mulher que tenha trauma de se relacionar com outros homens, porque para ela todos os homens vão ser adúlteros, todos os homens não prestam, não vão ter caráter. Tudo isso influencia. Aí, às vezes, a mesma Exatamente. coisa do pai, né? O pai Exatamente. fala que a mãe não presta e pode passar uma consequência para o filho, né? Sempre existe todo esse trauma, essa questão comportamental, emocional que pode ocasionar para a criança. Como que você também pode. Você está criando um filho para o mundo, você não cria um filho para você. Então, como você quer que ele se torne um adulto, que ele tenha uma relação também saudável, sadia, se você não tem esse relacionamento sadio, se você não mostra para ele um relacionamento sadio? Exatamente. Exatamente. A Gisele perguntou aqui quando o pai não quer conviver.
Quando o pai não quer conviver, ele precisa justificar isso. Assim como a convivência familiar é um direito do pai, é um direito da criança também, do adolescente. Então, se não houver esse convívio por parte de não interesse do pai, existem os meios, né, judiciais para que você ou force de alguma forma, ou caso ele realmente não queira exercer a paternidade, vai ter alguma sanção para ele, entendeu? Existe até situações de abandono afetivo, acho que não sei se vocês já comentaram sobre isso, mas também já é uma situação bem comum. O pai recusa, não quer ter acesso, mas é que ele intencionalmente não quer ter convívio. Aí chega na situação de abandono afetivo. E isso é um mal também, que ao mesmo tempo que a alienação parental, é ao contrário, né? O pai não quer exercer a paternidade, isso também vai provocar grandes traumas, grandes danos, né, emocionais na criança. Sim, teve uma pergunta aqui também. O que fazer quando terceiros percebem essa alienação? Então, depende da situação, quando terceiros interferem, né? Assim, familiares, né? O terceiro provavelmente é o familiar. Quem que vai fazer trazer essa situação para discutir judicialmente realmente é os genitores, tá? Mas o polo passivo, né? Que é quem faz a alienação, pode ser tanto os avós quanto os familiares. Mas é algo que, assim, precisa conversar com o genitor e, se for o caso, é realmente ir para a via judicial. Sim, acho que já passamos por todas as pautas, né? Não vi mais nenhuma pergunta aqui. Você está vendo alguma pauta importante para falar? A gente pode encerrar? A Gisele está perguntando algumas coisas sobre DNA, e aí é mais específico. Se ela quiser depois perguntar para mim no direct, pode me chamar no meu Instagram, que aí eu explico para ela que já é um pouco além dessa situação da alienação Sim. parental. Tá bom, Isso Gisele? fica também para todos, né? A live vai ficar salva, então se de repente alguém surgir dúvida em relação à alienação Isso. parental, em relação a todo esse processo de direito familiar, a Paula ela é advogada, né? Como eu falei, do direito de família, então ela está disponível, ela vai ficar marcada aqui no post. Então, quem quiser tirar dúvidas, ela está à disposição, chama no direct, ela pode esclarecer isso, né? E auxiliar a pessoa, né? O que ela deve fazer, o que ela pode ou não fazer, passar essa orientação, né? Exatamente. É até interessante a live para ser encaminhada. Muita gente não conhece o assunto, né? Eu acho que é até esclarecedora para quem está passando pelo esse processo ou já passou, às vezes ouve falar o que é alienação parental. Eu acho que é até legal por conta do conceito em si, né? Exatamente. Às vezes a prática, né? Isso a gente sabe que existe, a gente acaba convivendo com Existe. isso, vendo, né? Exemplos na nossa própria vida, ou que aconteceu com a gente, ou que a gente vê acontecer com alguém. Então, o que existe, existe. Às vezes Acho que vai cair a live. Falta um minuto. é isso. Então, muito obrigada, Paula, pelo esclarecimento. Obrigada pelo convite. Estou à Eu que disposição. agradeço. E é isso, pessoal. Muito obrigada para todos que participaram. Um beijo a todos, uma boa noite. Precisando de esclarecimentos, a Paula está à disposição. O projeto também precisa de apoio nesse momento. O projeto está disponível, entra na nossa bio. Tem o link para todos os nossos grupos, nossos projetos que estão em andamento. Todos são bem-vindos aqui no projeto ou então lá no direct da Paula para qualquer esclarecimento, viu? Muito obrigada a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá seu comentário, se inscreva no nosso canal também, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também um grupo de estudos, o Instagram, tá bom? Tem para homens, mulheres. Vem com a gente.